Amém. Graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam em nosso espírito, nós aqui, você que está nos vendo, nos ouvindo, que vão nos ver e ouvir mais tarde, e que assim possamos continuar caminhando em direção ao alvo de Deus para a nossa vida a cada dia. Nós vamos refletir sobre a palavra de Deus nesta manhã, e para isso eu quero tomar uma palavra do Evangelho segundo João, do capítulo 17, o verso 21, e nós pensaremos algumas coisas importantes que nosso Senhor deixa para nós aqui, e que tem a ver com o presente e também com o nosso futuro. E a nossa vida sendo colocada pelo Senhor diante do Pai, para que do Pai tivéssemos a cada dia a proteção necessária. O Senhor fez esta oração, chamada oração sacerdotal, na última noite anterior à sua morte, depois que ele lavou os pés aos discípulos, celebrou a Páscoa, instituiu a Santa Ceia, deu instruções aos seus discípulos, e então ele faz esta oração antes de ser preso. E nesta oração o Senhor Jesus vai pedir por si. A primeira parte dessa oração ele fala de si mesmo diante do Pai. Depois ele pede pelos discípulos que estão ali com eles. E num terceiro momento ele pede ao Pai por todos os seus discípulos de todos os tempos e lugares. E nessa sua oração nós podemos ver a preocupação do Senhor em relação a três situações básicas da vida dos seus discípulos neste mundo. A primeira preocupação dele, e portanto ele ora ao Pai em relação a isso, é para que seus discípulos sejam livres do mal. Ele pede ao Pai para que livre os seus discípulos do mal enquanto eles ainda estiverem neste mundo. O mal maior, o mal com M maiúsculo. João, na sua primeira carta, talvez se lembrando disso, ele vai dizer que o maligno ou o mal não pode nos tocar. Então o Senhor Jesus pede ao Pai para que nós, seus discípulos, enquanto neste mundo, não fôssemos jamais tocados, prejudicados em qualquer situação pelo maligno. Então, essa é uma oração que o Pai atende o Filho e certamente nos protege todos os dias. Então, você e eu, nós precisamos ter em mente que nós já estamos protegidos pelo Pai deste mal maior, em resposta da oração de Jesus Cristo por nós. Então, sempre que você ouvir falar do diabo, do maligno, dessas situações para além do natural, saiba que você já tem, da parte de Deus, a proteção diária em resposta à oração do Senhor por você. Então, esta oração do Senhor, ela é atendida pelo Pai. E o Senhor Jesus é muito direto quando diz ao Pai, quero. Ele usa essa expressão, quero que eles sejam protegidos. Quero isso, quero aquilo. Então o Pai não negaria ao Filho esse pedido. A segunda preocupação do Senhor é com a santidade dos seus discípulos. Ele pede ao Pai para que os santifique na verdade, que é a sua palavra.
Então, primeiro, nós estamos livres do mal maior, do maligno. Ele não pode nos tocar. Segundo, nós somos santificados pelo Pai mediante a sua palavra, a sua verdade. Então, santidade que nos permite estar com Deus, viver com Deus, em comunhão com Ele, andar com Ele, ter a realidade dele em nós, conosco, ela procede do Pai em relação a nós, em resposta à oração do Senhor Jesus também por nós. Então nós somos santificados por Deus mediante aquilo que é próprio do plano de Deus para nós, segundo a obra do Senhor Jesus. E a terceira preocupação do Senhor Jesus nesta oração é com a unidade dos seus discípulos. Ele diz ao Pai: quero que eles sejam um. Então essa unidade dos discípulos também decorre desse propósito maior de Deus em relação aos discípulos do Senhor. Então nós estamos unidos em Cristo, no mesmo Espírito, para atendermos esta verdade maior de Deus em relação a nós. Então nós somos protegidos por Deus em relação ao maligno, nós somos santificados por Deus para vivermos com Ele, e nós somos unidos em Cristo para permanecermos nele eternamente. Então essas três preocupações do Senhor que o motivaram a esta oração. Então nós estamos debaixo desta graça maior que nos guarda e nos protege o tempo todo, todos os dias. Então essa é a oração do Senhor, assim, de maneira breve, para nos situarmos dentro desse propósito do Senhor. E o verso 21, o Senhor vai dizer: e peço que todos sejam um. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, este versículo, dentro de toda essa oração do Senhor, para pensarmos aqui algumas questões que são próprias da vida cristã, tanto agora, nesse presente, como também no futuro, quando estivermos na glória com Deus, para com Ele permanecermos. Então, a primeira questão que nós queremos trazer aqui brevemente é que o Senhor Jesus coloca diante de Deus essa necessidade de sermos um. Então, em Cristo, note, em Cristo, nós nos tornamos um só corpo. O apóstolo Paulo, ele vai expressar isso da seguinte maneira. Ele, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, ele diz que nós somos um mesmo Espírito com o Senhor. Nós somos uma mesma pessoa com o Senhor. Ele usa também a expressão: nós somos membros de Cristo, corpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo dessa forma. Então, em Cristo nós somos uma só pessoa, um só Espírito. E essa nossa unidade em Cristo, ela se dá em duas realidades. Primeira é a realidade interior, essa realidade espiritual. É o que nos vincula uns aos outros e em Cristo, nessa realidade do nosso ser interior. Então, primeiramente, isso já é uma realidade, já está acontecendo. Nós, mesmo sendo separados, estando separados,
mesmo tendo ideias e pensamentos teológicos diferentes uns dos outros, mesmo crendo de formas distintas até de muitos aspectos da palavra de Deus, principalmente no que tange as questões escatológicas, mas nada disso nos faz diferentes, nada disso nos separa, nada disso nos torna indivíduos. Nós somos um em Cristo, a despeito dos nossos pensamentos e do nosso entendimento em relação às muitas doutrinas e dogmas cristãos. Então nós estamos unidos na pessoa de Jesus, mediante o Espírito Santo, e é esta unidade que diante de Deus tem valor. Não é a unidade de grupos, não é a unidade de guetos, não é a unidade de denominação, de ministério, de exclusivismo ou de eleição, mas é a unidade no Espírito Santo, na pessoa de Cristo. É isso que conta diante de Deus. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê um só Espírito, Ele vê um só corpo, Ele vê uma só pessoa no Senhor Jesus. Não importa as denominações, não importa os ministérios. Então, quando nós ou alguém coloca barreira entre ministérios, barreiras entre denominações, quando eu faço da minha denominação ou do meu ministério alguma coisa exclusiva, única, a verdadeira, ou até mesmo a mais certa ou a melhor, eu estou perdendo a visão dessa unidade. Então essa unidade, ela não pode jamais ser confundida com denominação, ministérios, preferências teológicas, preferências escatológicas, preferências, seja elas em que âmbito for da vida cristã. Nós precisamos ter em mente sempre que nós cristãos somos um em Cristo. Nós fomos unificados por Deus mediante o Espírito Santo na pessoa de Cristo. É essa unidade que conta diante de Deus. Então, primeiramente, é isso. Nós temos essa unidade no Senhor, no nosso ser espiritual, no nosso ser interior, e isso nada pode romper, nada pode desfazer, nada pode quebrar esse vínculo. E a segunda realidade é o externo, aí sim, a exterioridade da vida cristã. Então ainda nós vivemos neste mundo, no nosso corpo de morte, ainda vivemos nessa natureza adâmica caída, ainda estamos nesse estado pecaminoso, e isso impede de estarmos unidos, juntos, na vida cotidiana aqui no mundo. Então nós não nos unimos nessa parte exterior, porque ainda somos pessoas voltadas para si mesmas. Nós ainda gostamos de colocar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa vontade, sempre em primeiro lugar. Nós gostamos de colocar a nossa capacidade racional, intelectual, espiritual, como sendo superior. Nós ainda somos vaidosos, nós ainda somos orgulhosos, nós ainda somos altivos no nosso pensamento. E isso é que nos separa, que é isso que nos divide, é isso que nos faz ser pessoas fora do plano maior de Deus. Então nós temos uma igreja hoje no mundo completamente divididas. Assim como começa já no início, por exemplo, a igreja que estava em Corinto, ali já tínhamos partidos de Paulo, partidos de Apolo, partidos de Cefas, partidos de Cristo. E isso vem até hoje, já aumentou. Hoje nós temos partidos romanistas, partidos calvinistas, partidos arminianistas, partidos
adventistas, partidos universalistas, partidos de todos os tipos. E quando nós nos identificamos com qualquer um desses partidos e tomamos esse partido como o verdadeiro, o certo, nós erramos, porque aí nós nos esquecemos dessa unidade que extrapola, que ultrapassa, que vai além desses partidos. Então, quando nós nos medimos em Cristo a partir dos nossos interesses, das nossas preferências e dos nossos partidos, nós perdemos o alvo da unidade maior no Espírito Santo. Então, não importa o partido que você segue, que faz mais sentido para você aqui nesta vida. Não importa se você é adventista, se você é cristão no Brasil, se você é romanista ou qualquer outro partido. Quando você entende que você está unido com o seu irmão de outro partido, pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, na mesma pessoa de Jesus, então toda essa questão partidária deixa de fazer sentido, cai por terra, desmorona, e aí nós somos capazes de nos enxergarmos como Deus nos enxerga. Somos capazes de nos conhecermos como Deus nos conhece. E somos capazes de percebermos e compreendermos que somos um só corpo no Senhor Jesus. E que essas diferenças, elas não nos impedem de sermos quem realmente somos e de vivermos aquilo que realmente somos no Senhor. Então, essa oração do Senhor, ela traz para nós, primeiramente, essa compreensão, a compreensão da unidade. Nós, cristãos, somos um. E essa unidade, que agora já é uma realidade, porém, espiritualmente ela se apresenta, mas ela se fará plena no seu sentido maior quando o Senhor Jesus voltar. Então, quando o Senhor tirar de nós essa natureza pecaminosa e nos transformar nesse novo ser, num corpo glorioso conforme ao corpo do Senhor, quando não haverá mais em nós pendência, preferências, qualquer situação ligadas a esta vida de pecado, então nós viveremos essa unidade nessas duas realidades, nessas duas dimensões plenamente. Então, no futuro de Deus, na eternidade do Senhor, quando tudo estiver consumado, então nós nos veremos um só no Senhor, assim como Deus nos vê desde já, desde agora. E essa unidade no Senhor, ela é definitiva, ela é para sempre, eternamente, nunca se desfará, jamais se desfará. Deus nos criou para que nós vivêssemos com Ele, em comunhão com Ele, para que nós estivéssemos com Ele eternamente. Então, essa é a primeira situação que nós precisamos compreender nessa oração do Senhor. Unidade. Você e eu. Você pode pertencer a um outro partido cristão, mas em Cristo nós somos um. Se não aceitarmos isso, nós estaremos pecando contra nós mesmos, contra o corpo do Senhor, contra essa realidade maior que é a unidade. Então, não se deixe enganar, não se deixe vencer por nenhum pensamento contrário a isso. Se você é cristão, você é um com todos os cristãos, independentemente de qualquer situação da vida presente. A segunda questão que nós aprendemos aqui com o Senhor é que essa oração do Senhor e esse pedido do Senhor, no verso 23 ele vai dizer isso, é a nossa perfeição.
Então, em Cristo, nós nos tornamos perfeitos. Aquilo que em nós é a imagem e semelhança de Deus agora, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado perturbou essa imagem, essa semelhança em nós, e essa imagem e semelhança, ela não aparece, ela não se manifesta de maneira plena, apenas como lampejo na nossa vida. De vez em quando nós a percebemos, mas no Senhor Jesus nós recuperamos plenamente a nossa imagem e semelhança de Deus, e essa realidade de sermos imagem e semelhança de Deus em nós se manifestará plenamente no tempo que o Senhor Deus nos levar para estarmos com Ele. Então, nós perfeitos como Deus é perfeito nessa relação superior de vida para toda a eternidade. Então, nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo em Cristo para vivermos essa perfeição eternamente. Então, em Cristo nós somos um e em Cristo nós somos perfeitos. Então, essa perfeição que virá no tempo certo. Uma terceira questão, para a gente ganhar tempo aqui, é que nós, agora em Cristo, nos tornamos plenos na nossa satisfação. Notemos isso. Através de Cristo, Deus nos completa, Deus nos planifica, Deus nos satisfaz. Então nós estamos aqui ainda, enquanto estivermos aqui ainda, nós teremos que lidar com essas nossas dificuldades, porque nós estamos nos desenvolvendo, crescendo e buscando sempre coisas. É interessante notar aqui que o Senhor Jesus, nessa sua oração, Ele pede ao Pai que nos protege do mal, pede ao Pai que sejamos santificados, pede ao Pai que sejamos um, mas nós não vemos o Senhor preocupados conosco em relação à nossa finança, que nós nos demos bem nos negócios. Peço que eles prosperem na vida, peço que eles vençam as concorrências, peçam que eles sejam os melhores nos negócios dos sistemas do mundo. O Senhor não está preocupado com aquilo que é próprio da vida terrena, da vida transitória, da vida que passa. O Senhor não perde tempo com essas coisas. Então a sua intenção é para que Deus nos faça plenos nele, para uma vida que não haverá mais necessidade de buscarmos coisas. Então em breve, muito em breve eu creio, nós estaremos vivendo essa realidade de plenitude, quando não haverá mais em nós desejo de ter, de possuir, essas coisas que nos levam à disputa, aos negócios, e muitas vezes a certos jogos que nos fazem estranhos à realidade que nós confessamos. Então, em Cristo, nós estamos satisfeitos. Asaf, talvez, numa visão antecipada disso, no Salmo 73, depois de passar por todos aqueles momentos de dificuldades psicológicas e até espiritual, ele vai dizer: no céu eu tenho o Senhor, o que mais desejarei na terra? No céu eu tenho o Senhor, o que mais me interessa neste mundo? O que mais me importa neste mundo? Então, perceber isso. Então, o Senhor nos satisfaz. Estar satisfeitos no Senhor. O cristão que já percebe essa satisfação no Senhor, ele não perde mais tempo querendo se satisfazer carnalmente, adamicamente, como Eva fez, Adão fez lá no jardim.
Que se nós nos percebemos satisfeitos em Cristo, o Senhor vai dizer, a nossa atitude para com esta vida, para com esse tempo, para com este mundo, será o de ajuntarmos tesouros no céu. Então, tudo o que iremos fazer aqui é para entesourarmos para a glória eterna. E para sermos ricos para com Deus. E não no sentido de autossatisfação, a moda humana. Ter coisas, possuir coisas. O mesmo autor do Evangelho, João, talvez lá no capítulo 2 da sua primeira carta, vai nos dizer isso, para não amarmos o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo não vem do Pai, é do mundo. Assim, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isso é do mundo, isso é do sistema do mundo, da moda de ser do mundo. Mas não vem do Pai. E João diz, e tudo isso passa, tudo isso acaba. Correr atrás disso é correr atrás do vento, é perder o tempo. Então nós não nos conformamos com este mundo, mas procuramos sempre crescer naquilo que já somos em Cristo Jesus. Então essa realidade de estar satisfeito com Cristo, ela tem que ir ganhando aqui e agora espaço em nós. Eu tenho que me sentir satisfeitos no Senhor, para eu poder lidar com a vida e com as outras coisas a partir dessa satisfação. Porque se eu não lidar com as coisas aqui a partir dessa satisfação, eu me perco, eu me deixo contaminar pelas coisas e pelos desejos das coisas. Então, estar satisfeito em Cristo me permite lidar com as coisas da vida de uma outra perspectiva, de uma outra forma. É isso que o Senhor Jesus vai dizer aqui. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Quando eu me percebo fora do mundo, para além do mundo, eu sou capaz de lidar com este mundo de uma outra maneira. E uma outra questão importante que o Senhor vai deixar para nós aqui é a respeito do seu gozo, da sua alegria, a alegria de Deus, o gozo de Deus. Então ele pede ao Pai para que essa alegria de Deus, essa sua alegria, esse seu gozo, seja também o nosso gozo, a nossa alegria. Então nós em Cristo sentimos e percebemos essa alegria na sua totalidade, se não agora, porque ainda estamos nesse corpo terreno e limitado, mas é uma certeza de que essa alegria é nossa, ela nos pertence. Então, quando Paulo, o apóstolo, diz lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, ele está mostrando para nós essa realidade de quem nós já somos no Senhor. Então nós não estamos buscando alegria nas coisas, felicidade a partir das coisas. Toda a nossa alegria, todo o nosso gozo procede dessa nossa comunhão com o próprio Deus. O que nos faz alegres, felizes, contentes, não são as coisas, mas aquilo que Deus é em nós, aquilo que Cristo é em nós, aquilo que o Espírito Santo é em nós. Toda tentativa de ser alegre, de ser feliz neste mundo é perda de tempo. O vazio existencial não pode ser preenchido por coisa alguma, que seja daqui. O único que pode realmente dar a nós esta alegria é o Senhor. E quando na consumação disso, na parábola dos talentos, o Senhor Jesus vai dizer que Deus dirá a cada um de nós que aqui viveu essa realidade: entra agora para o gozo do teu Senhor.
Imaginem isso, ser participante do gozo do Senhor, ter o mesmo gozo do Senhor. É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, 17, que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vou repetir isso que é muito forte. Filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, essa é a nossa realidade para o futuro. Ora, se nós temos isso agora, aqui, por que desperdiçar o nosso tempo com coisas que não podem trazer felicidade ou alegria para nós? Vivamos Cristo a cada momento, vivamos Cristo a cada instante, vivamos Cristo em todas as nossas relações, vivamos Cristo em tudo que tratamos e fazemos. Que Ele se manifeste, que Ele apareça, que Ele se mostre, que Ele se realize nesse sentido, através de nós. Que o seu amor em nós possa ser visto sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque é isso que nós somos. E eu termino aqui para a gente não ir longe. Nós, através do Cristo, que nos unificou, que nos aperfeiçoou, que nos trouxe o gozo pleno do Pai e seu para nós, que nos satisfez plenamente, Ele também nos fará viver uma sociedade, note, uma sociedade plena de amor. Então essa humanidade estará existindo, vivendo e se movendo nele. E nele, essa humanidade encontrará a sua unidade, sua igualdade e a sua harmonia. É nele que nós viveremos esse laço maior do amor de Deus. Então a nossa vida, ainda que agora capenga em relação ao amor uns aos outros, mas no futuro, quando o reino de Deus for estabelecido, o novo tempo for estabelecido, esse amor nos fará relacionar uns com os outros da mesma maneira que o Pai, o Filho, o Espírito Santo se relacionam. Nós nos relacionaremos a partir do amor pleno. Então não haverá espaço algum para diferenças. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 3:28 que não há diferenças, judeus, não judeus, homem, mulher, rico, pobre, livre, escravo, pequenos, grandes. Todos em Cristo viveremos essa verdadeira sociedade. Então Deus criou uma humanidade para viver essa plenitude do amor. Ora, aquilo que é plano de Deus não pode ser impedido por coisa alguma. Nenhuma criatura é maior do que Deus. Se o plano de Deus fosse frustrado por alguma criatura, essa criatura seria maior do que o Criador. Então, tudo que parece, note, parece ser contrário ao plano de Deus, se desfará em nada, porque não é nada. O que prevalecerá eternamente é o desígnio de Deus, é o propósito de Deus, é a razão pela qual Ele trouxe à existência todo esse mundo, todo esse universo, todos os que existem nesse universo. Então esse propósito estabelecido em Deus e garantido por Deus não pode ser desfeito por coisa alguma. Eu encerro aqui tomando a palavra do Senhor em Isaías 46:10, quando o Senhor diz com todas as letras: o meu conselho está firme. Aquilo que foi planejado na eternidade não mudou 1 milímetro, não cedeu 1 centímetro. O meu conselho permanece firme, inabalável. E ele completa:
e farei toda a minha vontade. A vontade pela qual eu criei todas as coisas será realizada plenamente em relação a cada criatura. Então Deus não se frustra. Deus não se frustra. E não pode ser frustrado por ninguém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ajude a compreender essa realidade divina e a partir dele nos compreender. Nós nos compreendemos plenamente em Deus. Nós só compreenderemos a criatura a partir do Criador. Nós só compreendemos a razão de ser de todas as coisas quando compreendermos o Criador. E é isso que nos mantém unidos, é isso que nos mantém perfeitos, é isso que nos mantém satisfeitos, é isso que nos mantém alegres, felizes, é isso que nos mantém plenos de amor na relação uns com os outros. Que Deus possa assim nos esclarecer mais e mais a cada dia, que o seu Espírito Santo que vive em nós, habita em nós, nos ajude a crescer nessa graça. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.